Bem, pessoal, sejam muito bem-vindos então a mais uma aula aqui pelo Colégio Castanheira. É o terceiro ano convênio, aula de filosofia com o professor Edilson Santos, tá? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula da semana passada. Aliás, é a nossa segunda aula, tá? A primeira aula foi semana passada que eu falei sobre como funcionaria algumas regras no segundo semestre, tá? Hoje, você já tem algumas regras a mais que foram colocadas, tá? Não sei se informaram para vocês, mas, por exemplo, uma delas é que vocês devem estar uniformizados, tá? A outra é que vocês devem ligar a câmera de vocês, mas eu não sei se já chegou para vocês, então não vou cobrar hoje de vocês. Mas na semana que vem eu vou cobrar de vocês, que vocês liguem as câmeras e estejam com os uniformes aí, tá? Bem passadinho, limpinho, tá todo mundo bonitinho aí, tá? Beleza? Então, bora lá. Pessoal, o assunto de hoje tu vai colocar aí, tá? Vou digitar bem aqui, inclusive, no bate-papo aqui. O assunto de hoje ainda é o primeiro que a gente estava estudando, tá? É estética, tá? Só que hoje a gente vai falar muito mais da questão da arte, tá? Nosso assunto é esse lá, tá? Esse aí é o tema. Nós vamos falar, começando a falar aqui da arte, tá? Dentro da estética, beleza? Então, bora ter um papo assim bem tranquilo, vou envolver um pouco da vida de vocês também para que vocês possam entender essa parte da filosofia que é tão bonita, mas ao mesmo tempo ela parece ser muito abstrata, tá? Se a gente não colocar a vida de vocês no meio do processo. Pessoal, nós sabemos que hoje nós usamos a palavra estética com vários sentidos, né? Mas existe uma coisa, uma palavrinha que está associada à estética. Deixa eu pegar meu fone de ouvido aqui, acho que fica melhor. Acho que melhorou agora, tá? Então, repetindo, nosso tema então é o quê? Estética, tá? Tem que anotar em teu caderno. Coloca estética, aí a gente vai falar sobre a arte, tá? É tipo, pensa só, a estética é a pizza grandona, aí a arte ela é uma fatia da pizza, entendeu? Então a arte ela é uma fatia da estética, elas são um pedaço da estética. Então a gente vai puxar esse pedacinho aí da fatia, tá? Chamado arte, a gente vai comentar um pouquinho, tá? Mas eu vou falar para você primeiro o que é estética, tá? A gente vai já entender um pouquinho disso daí. Bem, então é o seguinte, eu acho que todos vocês aí hoje deveriam ter alguma coisa, né, para falar sobre estética. Alguém poderia dizer, quando nós falamos hoje, tá? Sem pensar em filosofia nada. Mas o que é que vocês lembram de estética? O que é que a gente associa a estética hoje? Bora lá. O que é que vocês associam à estética? Pode ligar o microfone se quiserem falar, tá? Se não quiser, tem problema também. O que é que a gente associa à estética? O William está entrando. Quando eu digo o seguinte, eu vou lá na minha esteticista, ou no meu esteticista, eu vou lá no, no cabeleireiro, alguma coisa assim, né? Tudo isso está associado à estética, né? Existe uma palavra que está associada à estética que é a beleza, tá? Então, quando tu diz assim, eu lembro que eu fui fazer, a primeira vez que eu fui fazer os exames dentais, o cara perguntou assim, né? Eu tinha uma parte de um afastamento no meu dente inferior. Aí ele falou assim, isso não te preocupa esteticamente? O que que eu queria dizer? Eu queria dizer o quê? A ideia de beleza. Essa que é a ideia. A estética está associada ao belo, não é isso? Mas é isso para a gente hoje, tá? Para a filosofia também é isso, mas não é só isso, a gente vai já ver. Então, a primeira coisa que tu pode colocar aí, então, que é a estética, ela vai é tipo uma área assim que cuida da parte do belo, tá? É como se tu fosse no local e tu estivesse andando, né? Imagina que tu entra num shopping e aí tu começa a andar, tem várias coisas. Tu vai para a parte que tem lá a parte de vestimenta, tem a parte que é a parte de sapato, né, que é calçados. Aí tu diz assim, não, eu quero saber qual é o setor da estética aqui. Tem algum setor de estética aqui? Aí eu quero te direcionar para esse setor. Então, ou seja, a mesma coisa na filosofia. Quando a gente estuda a filosofia, a gente fala da estética como um setor, né? Um pedaço, assim, uma área específica, tá? Ela tem uma identidade, ela tem um nome, como se você estivesse procurando no shopping, em qualquer lugar, o centro de estética daquele local, tá? Tu não pode confundir o centro de estética com um açougueiro, por exemplo, com açougue, tá? Não dá para confundir, porque são coisas diferentes. O açougue cuida de uma coisa, a estética vai cuidar do outro, entendeu? Então, a mesma coisa na filosofia. Toda vez que eu falar, então, de filosofia,
de estética dentro da filosofia, eu estou falando de beleza, de belo, do belo, tá? A ideia do belo, tá? E aí a gente entra novamente naquele problema, né? Que a gente já comentou que é o belo, né? E aí entra também a ideia de arte, tá? Beleza? Então, bora começar por parte, tá? Eu falei para vocês que a ideia do belo, nós temos vários tipos de conceitos, né? Deixa eu colocar aqui, né? Nós temos aqui a arte associada ao belo, tá? Ixi, eu estou mandando para Sam aqui no privado. Peraí. Belo. Vou tirar a Sam do privado aqui. Então, a gente tem então a arte sendo associada ao belo, né? Não é o belo cantor lá, né? E aí, quando nós falamos do belo, está falando de beleza, tá? E aí eu falei para vocês, já conversei um pouco com vocês sobre isso, tá? Não sei se alguém estava nessa aula, eu falei para vocês, pessoal, a ideia de beleza ela tem várias coisas, né? Tem gente, tem aquela, primeira coisa, tem a ideia de beleza que ela é subjetiva, portanto depende de cada um de nós, né? É aquela ideia de que beleza não se discute, tá? Isso é algo subjetivo. O que é subjetivo? É algo teu, tá? Falar, eu quero dar uma opinião subjetiva. O que é uma opinião subjetiva? É uma opinião tua. Eu vou falar, eu quero dar uma opinião objetiva. Desculpa. Quando eu falar, eu quero dar uma opinião objetiva. Essa opinião não é tua. É fora de você. É de alguém, de alguma coisa que você pegou. Tá? Então tem que fazer essa diferença. Então, dentro do belo, na filosofia, existe alguns que dizem que a beleza, na verdade, ela é algo que depende de cada um, do olhar de cada um, do olhar, dos sentidos, né? E existe outros filósofos que dizem que não. Falou, não. Existe uma questão que ela é objetiva da arte. Ou seja, existem algumas características da arte que independem de, de, de classificações pessoais. Tá? É um pouco complicado isso, mas tu vai entender. Pensa só. Tudo que tem na vida existe praticamente regra. Então, para a arte também existe uma regra. Você não pode chegar assim. Às vezes eu vejo muitas pessoas fazendo assim, né? Ah, eu sou artista. Então vai a pessoa, tipo, vai lá, faz uns rabiscos lá e diz que é arte. Tá? Mas, na verdade, para ser um artista, você precisa passar por algumas artes. É claro, algumas regras, tá? É claro, pessoal, que existe também aquele dom, não é isso? Mas isso não quer dizer que todo mundo ali já ia perguntar, cara, não estou gravando, mas estou gravando. Isso não quer dizer que... Estava falando mesmo, cara? Alguém consegue me lembrar aí de novo? Perdi esse negócio de gravação. O que era que eu estava falando? Alguém consegue me lembrar? Fio da meada que eu estava falando? Alguém lembra que eu estava falando? Estava falando que o belo existe, falei assim, que existe tipo regras, né? Que elas são, existem regras na beleza, que elas são universais, tá? Ou seja, aonde você chegar, aquilo vai ser visto como belo, tá? Então, isso, portanto, é algo objetivo, independe de cada pessoa, tá? Agora, existem regras, né, e características num objeto, por exemplo, numa pintura, em que vai depender muito do gosto de cada pessoa. A gente chama de algo subjetivo. Por exemplo, tu pode olhar muito bem para aquela pintura lá do Pablo Picasso, que eu não sei se vocês conhecem, que é que retrata ali, que é chamado Guernica, né, que retrata o bombardeio daquela cidade, e a gente pode dizer, cara, isso não acha uma arte. Quando o cara diz aquilo ali, ele está dando uma coisa pessoal. Mas se ele diz o seguinte, baseado nos princípios tais, isso aqui não é arte. Se ele diz assim, olha, segundo os critérios, né, as regras da arte tal, isso aqui não é arte. Aí isso já é algo que está algo objetivo, tá? Eu sei que isso aí não é fácil, tá? Mas dá para vocês entenderem. É como se você, por exemplo, imagina que você vai para uma região, aí você leva o seguinte, você chega nessa região e você vê uma pessoa. Aí você olha para essa pessoa e diz assim, eu achei bonita essa pessoa. Se você disse isso por uma questão pessoal, isso é subjetivo, é o belo subjetivo. Agora, se você diz o seguinte, não, olha, eu estudei lá no tal local, e aí eles me falaram que existem algumas características, algumas regrinhas, que elas vão me dizer, elas são uma espécie de medida para eu olhar para alguém e dizer se essa pessoa é bela ou não.
Então, quando você está dizendo, está usando essa reguinha, régua, né, para você, que você pegou de outro lugar, que não é uma coisa que depende de você, isso aí é algo objetivo, tá? Então, existe essa questão aí também na arte, né? Eu lembro que quando houve um caso, já falei para vocês, né, que houve um caso, por exemplo, sobre a arte associada à pedofilia no Brasil, e aí houve uma discussão, né, na mídia nacional em que algumas pessoas diziam que alguns diziam que aquilo que estava ali não era belo, e outros diziam que era o belo, assim, né? Então aí você diz, então como é que fica a situação? Será que vai ter que ter alguém, sempre vai ter que ter qualquer pessoa achar que aquilo é belo? Não, existem o quê? Existem regras que vão dizer se aquilo é o belo ou não. Então, essas regras, elas são características objetivas. Independe do Tipo, pensamento. as opiniões elas vão mudando ao longo do tempo, né? Tipo, Isso, sobre perfeito. opiniões de Perfeito, sim, sim, não, com certeza. Isso boa tu falar isso aí, né? Porque quando isso que está falando é uma coisa interessante. Quando a gente diz, por exemplo, que a ideia, por exemplo, de gordo que nós temos hoje, de magreza, de magreza, de magro, de gordo que nós temos hoje, nem sempre foi assim. Mas eu posso ter uma opinião sobre o gordo e sobre o magro. Isso é uma questão subjetiva. Mas se existe uma regra lá, tipo como se fosse uma espécie de uma cartilha, em que lá estaria dizendo, olha, para ser gordo tem que ter isso, isso, isso. Sei lá, pesar 200 quilos, sei lá, 100 quilos, não sei o que mais, tem que ter não sei quanto de puxa, alguma coisa assim. Se existe uma regra lá, e essa regra fosse dada não por mim, e nem por uma pessoa específica, mas por um conjunto de artistas, por exemplo, isso seria uma classificação objetiva, porque está além de mim, depende de mim, não é minha. Foi alguém que criou lá aquelas regras e isso vai dizer se é ou não. Vamos pegar, por exemplo, questões básicas, né? Vocês sabem que a beleza ela é muito associada, hoje, por exemplo, à ideia de proporção. E quase sempre foi assim. Né? Porque as pessoas veem que tem um nariz muito largo, né? O meu não é afilado, por exemplo. Não é? Chega a ser largão, mas simetria, né? é a Simetria. simetria. Isso. Por que a pessoa manda ali, né? Manda levantar, manda diminuir? Por quê? Porque para ter uma simetria entre o rosto dele aqui e tal, né? Então, se alguém faz isso, e se existe essa ideia de que veja, a ideia de que o nariz afilado ele é bonito, independe de mim. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, eu vou dizer que sim. Por quê? Porque essa regra aí, ela não é só minha. Ela é algo que é mais ou menos universal. Em qualquer parte do mundo que tu chegar, um narigudo, ele vai ser visto, ele vai ser zoado. Ele vai ser visto como belo. Tu entendeu? Vocês entenderam? Eu não estou criticando ninguém até aqui, porque o meu nariz não é pequeno. Tá? Então, não estou criticando ninguém. Mas para vocês terem uma ideia aqui. Entenderam? A mesma coisa a proporção do rosto. Entendeu? É claro que isso vai depender de certas culturas também. Tem cultura que pode gostar do rosto mais redondo, do nariz menor, maior, enfim. Mas existe uma certa, existe mais ou menos uma questão que ela é mais ou menos mundial de alguns critérios para que o nariz ele seja classificado como belo ou não. Tá? E um deles é, sem dúvida, ele não ser muito grande e ele ter a ponta mais ou menos afilada. Entendeu? Então, isso aí é algo objetivo. Entendeu? Então, assim, nesse momento eu queria mais que vocês entendessem isso. Então, veja, isso está envolvendo o que? A estética e está envolvendo a questão da arte. Né? E aí, quando o pintor ele vai fazer isso, ele lá na hora, por exemplo, o cara da arte, por exemplo, quem é o artista? É um pintor, é um escultor, é um arquiteto, é um cara, é um dramaturgo, um cara que faz uma peça teatral, tudo isso são artistas. Então, por exemplo, quando um escultor ele está fazendo lá uma escultura, né? Se eu mandasse vocês fazer a minha escultura, por exemplo, vocês poderiam fazer uma escultura ideal e uma escultura real. Quando chegasse no meu nariz, vamos supor que o William fosse um escultor, e chegasse no meu nariz e falar, não, vou fazer bem afiladinho o nariz dele. Isso não seria algo real. O nariz não é assim, entendeu? Mas existe essa ideia de que esse afiladinho ia me tornar muito mais atraente, vocês entenderam? Porque é algo mais ou menos universal, então seria algo objetivo, tá? E aí entram os filósofos, né? O Platão, por exemplo, dizia que a beleza era algo objetivo. Ele dizia que não era para depender do gosto de ninguém, que existiam alguns critérios
e iam dizer se ela é realmente bela, se aquilo era, se algo era belo ou não é. Para vocês nunca mais esquecerem, o objetivo é como se fosse uma reguinha, né? É como se você for, ou uma cartilha, né? E você olha para o objeto, aí você fala, peraí, deixa eu ver se isso aqui é o belo. Aí você vai lá, não sei o quê, aí, tudo ok. Aí sim, então é belo. Aí outras coisas, não, você bate o olho e você diz, é feio, por exemplo. Então é algo muito Professor, feio. aquele desenho que Leonardo da Vinci fez sobre o homem e O tal, de vitruviano. simetria, tem alguma coisa? Tem, Tem com alguma coisa? certeza. Tem, com certeza. Porque os renascentistas, eles adoravam a simetria. Tá? A proporção, eles usavam, inclusive usavam muita matemática, que era para chegar o mais belo possível. Quanto mais a harmonia, veja, a ideia de proporção e harmonia, elas estão muito ligadas, entendeu? Quem, por exemplo, eu faço algumas, não sei se alguém me segue aqui no meu Instagram, mas eu tenho algumas artes que eu faço lá no meu feed, eu mesmo faço aquilo. Então, tu não pode colocar letra de qualquer jeito ali. Não vai fazer uma arte ali, colocar uma letra de um jeito puxada para cá, para então tem que ter uma certa harmonia. Isso vai dando um ideal de belo. Veja, a ideia de harmonia ela é algo que independe. Em qualquer lugar, a ideia de harmonia traz a ideia de beleza. Pode ter exceção? Pode. Mas a ideia de harmonia, sem dúvida, ela é algo objetivo, tá? Tudo que é mais caótico, tu vai ver que vai trazer a ideia de não beleza, de não legal. Não é isso? Bem, pessoal, nosso aula está acabando aqui. Vou só colocar o teu nome aí, tá, William? É William de quê, William? Qual é o É teu o William sobrenome? Lucas. William Lucas, né? William Lucas. Beleza, pessoal, então era isso aí. A nossa aula então vai ficando por aqui, já deu o nosso horário. Eu vou gravar agora, agradeço aqui a presença de vocês, beleza? A gente se vê então na próxima aula. Vou postar lá depois, hoje ainda, não sei se hoje, mas eu quero postar hoje lá, tá bom? Então, muito obrigado aí para vocês que estavam aí presentes. A gente se vê na próxima aula.